Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio desta segunda temporada. Como já sabem, nesta temporada estamos a abordar problemáticas relacionadas com a psicologia, com a saúde mental, também relativamente aos nossos estudantes, e hoje vamos abordar o tema do burnout e o stress, tanto laboral como a nível de universidade. Comigo hoje tenho aqui as professoras, podem-se apresentar lá para casa. E Ana Loureiro. Portanto, a professora Tânia Gaspar e Ana Loureiro. Podem contar um bocadinho sobre vocês, só para as pessoas saberem, conhecerem melhor um bocadinho. Então, o meu nome é Tânia Gaspar, sou psicóloga clínica, professora desta casa, da Escola de Psicologia e Ciências da Vida. Tenho doutoramento em Psicologia na área da saúde e também em gestão. Portanto, tenho um interesse especial sobre esta questão da saúde global dos trabalhadores e no contexto organizacional. Eu sou Ana Loureiro, sou docente na Universidade de Sofna, na área da Psicologia. E a minha área de investigação e a minha área de doutoramento, naturalmente, e de linha de investigação tem a ver com a psicologia ambiental, que, no fundo, é o estudo das relações entre as pessoas e os espaços, sejam naturais, urbanos, ou virtuais, como é que a pessoa se comporta e se sente dentro do espaço? Os grupos, como é que os espaços têm um efeito sobre nós, como é que nós temos um efeito sobre os espaços, portanto, as questões também do impacto do nosso comportamento no ambiente, também é uma questão. Muito bem. E, portanto, no episódio de hoje vamos então abordar o tema do burnout e do stress, ok? Portanto, a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês, que é importante sempre clarificar, está relacionada com o que é então o burnout. Portanto, vamos fazer uma explicação do conceito. Portanto, o burnout é uma perturbação psicológica, uma dificuldade associada ao stress excessivo e prolongado no contexto laboral e também se pode prolongar ao contexto académico. No fundo, há um excesso de trabalho, uma exigência física e psicológica, em que a pessoa não está a conseguir gerir e organizar recursos para lidar com esse stress e acaba por começar a ter alguns sintomas. Também há outros riscos psicossociais do trabalho associados, como, por exemplo, relações laborais complicadas com os colegas, com as chefias e também, por outro lado, de alguma maneira a pessoa não conseguir ter recursos para lidar. O profissional começa progressivamente a sentir um cansaço muito intenso, acaba por não conseguir ter o mesmo desempenho que tinha anteriormente, sente-se desmotivado, apático, também com alguma labilidade emocional. Portanto, a nível da concentração e da atenção também não tem a mesma que tinha anteriormente. Isto também afeta outras áreas da sua vida, como por exemplo a nível da alimentação, a nível do sono e mesmo nas relações interpessoais, tanto em casa como nas relações sociais, como nas relações laborais, acaba por ter mais dificuldade, o que pode levar também ao isolamento. Muito bem. E outra questão importante é que o profissional muitas vezes não se apercebe desta questão e só consegue ter noção da sua gravidade quando realmente os sintomas já são muito elevados. Esta é uma questão de facto muito relevante, porque muitas vezes as pessoas tendem a confundir, não é? Isto não há um momento em que a pessoa não está em burnout e o outro momento em que a pessoa já está e não existe um único sinal específico, não é? Como de diagnóstico, digamos assim, que identifique claramente que a pessoa está em burnout e que a pessoa possa reconhecer nela e os outros reconhecerem. Portanto, como é um processo, também nos vamos adaptando a esses próprios sinais ou confundimos uns sinais, umas coisas com as outras. Dificuldade, por exemplo, em dormir pode-se atribuir a outros acontecimentos da sua vida, ou se calhar estou a tomar café a mais, mas se calhar já está a tomar café a mais porque já tem que estar no fundo a mobilizar muito mais recursos seus para responder às exigências do trabalho. Portanto, não é uma coisa claramente e óbvia, e é por isso que muitas vezes depois o que acontece é que a pessoa já está num estado de facto mais crítico, digamos assim, não é? Quando realmente quando é reconhecido, não é? Este diagnóstico, portanto, não é? Já está num estado em que quer de perturbação psicológica, quer de não conseguir responder ao seu cotidiano, não é? Portanto, quer no trabalho, quer fora do trabalho. Claro. Está-me a dizer que o burnout, basicamente, para um contexto um bocadinho mais simples para quem está a ver em casa, é, por exemplo, um acumular de situações em que as pessoas muitas vezes não tomam conta daquilo que se está a passar. É um acumular e depois quando quebram, que é o esgotamento ou o burnout, é aí que se apercebem então do que aconteceu, é isso?
Muito bem. Então, como é que nós podemos então prever, aliás, como é que nós podemos tratar da prevenção deste burnout? Bem, antes de mais é importante identificar quais são os fatores de risco, não é? Ou seja, tentar antes dos sintomas a surgirem ou conseguirmos perceber no contexto e na própria pessoa. Portanto, o burnout deve ser entendido numa perspectiva ecológica, tendo em conta as características do profissional e do aluno, neste caso, mas também da própria organização, das características do trabalho e da própria sociedade. Numa perspectiva do trabalhador, é importante que ele tenha algum autoconhecimento, no sentido de se conhecer quais são os seus limites, começar a conseguir identificar os seus sinais de stress e até que ponto é que não está a conseguir lidar com as situações. Por outro lado, também o autocuidado, também a pessoa ter cuidado consigo e promover o bem-estar e, de alguma maneira, o peso que é dado ao contexto profissional e ao trabalho ser equilibrado com as outras áreas da sua vida. Também a autorregulação, ou seja, a pessoa conseguir definir quais são os objetivos que tem a longo prazo e ir conseguindo reajustar e redefinir esses objetivos ao longo do dia-a-dia, porque o que acontece muitas vezes no trabalho, muitas vezes vão surgindo coisas novas, não é? Portanto, a nossa lista de tarefas está sempre a aumentar. Portanto, a pessoa tem que estar sistematicamente a priorizar o que é que vai ter que fazer e este é um trabalho de gestão de tarefas, gestão de tempo, que se a pessoa não vai fazendo, acaba por realmente começar a ser absorvido pelas imensas tarefas que tem para fazer. Portanto, o estabelecimento dos seus próprios limites, mas por outro lado a assertividade, ou seja, conseguir comunicar esses limites às outras pessoas, aos colegas, às chefias, às lideranças, à própria organização. Depois também tem a ver com características pessoais, há pessoas que realmente querem fazer sempre o seu melhor e não conseguem perceber que se continuam sempre a exigir demasiado de si, acabam por depois não conseguir atingir esse desempenho. Nesta perspectiva do profissional. E por outro lado, também é na relação com a liderança e com a própria organização, aqui o colega poderá aqui também aprofundar. Muito bem. Portanto, relativamente à questão do burnout, já falámos quais é que são os fatores e como é que podemos prevenir, mas quando nós estamos realmente numa situação destas, como é que nós podemos melhorar e sair dela da mesma? Bem, quando estamos, não é? Quando é reconhecido, e é normalmente o caminho que as pessoas seguem, é procurar ajuda, não é? E há várias formas de o fazer, não é? A pessoa pode fazer de forma individualizada. Se está identificado numa empresa, deve ser a própria organização, e muitas vezes são as organizações que fazem, que acabam por aconselhar as pessoas e encaminhar as pessoas, não é? O problema é que às vezes, quando isto não é logo reconhecido, não é? Muitas vezes, por exemplo, o que acontece é que as pessoas entram em interrupções frequentes, não é? Mas faltam uns dias ao trabalho, recuperam um bocadinho, depois voltam outra vez, depois a faltar, não é? Estar fora. Uma recuperação total. Portanto, porque isto também faz parte do tal processo de ir acumulando, não é? Sem chegar a um reconhecimento, não é? Quer pelo próprio, quer por quem está à volta, não é? De que de facto estamos numa situação crítica, não é? Que é preciso responder, não é? Portanto, às vezes é preciso realmente parar e pensar o que é preciso mudar, não é? E se é preciso uma ajuda externa ou não. Portanto, claro. Essa identificação também é preciso fazer, não é? Voltando um bocadinho atrás, não é? E há pouco estávamos a falar de algumas medidas, digamos assim, que as instituições, que as organizações podem fazer, sejam empresas ou outro tipo de organização, como uma escola, um hospital, etc., não é? Há muito burnout nesses contextos também, podem fazer para também prevenir, não é? Ou tentar, pelo menos, minimizar os fatores de risco, não é? Portanto, não há nada como primeiro fazermos um diagnóstico, não é? Tentarmos fazer um retrato de em que situação é que nós estamos, não é? Portanto, há pouco estávamos a dizer que era importante o indivíduo fazer isto, mas também é importante que a organização faça, não é? Portanto, se de facto estão a aparecer problemas, não é? Porquê é que isto acontece, não é? Tentar perceber como é que nós estamos a organizar o trabalho. Considera que esse apoio tem sido dado às organizações, aos trabalhadores? Há organizações que o fazem, há organizações, por exemplo, em muitas organizações também há esta questão do burnout em pessoas que têm cargos de chefia, em cargos de liderança, e há também uma procura de apoiar estas pessoas, até porque depois o seu trabalho tem muitos reflexos sobre o trabalho dos outros, não é? Portanto,
a forma como um líder, não é? Ou como um diretor de uma equipa, um coordenador de uma equipa, a forma como atua face a si e face à sua equipa, tem muitos efeitos, não só sobre si, mas sobre todas aquelas pessoas que estão consigo, outros departamentos e toda a organização, não é? Portanto, trabalhar com estas pessoas é logo à cabeça, não é? Uma medida muito importante, não é? Porque tem muitos efeitos depois mais generalizados sobre a organização, não é? Outras medidas, outras coisas, não é, que organizações estão a fazer é, por exemplo, trabalhar um pouco a questão dos espaços do trabalho. Por exemplo, há muita tendência para os espaços de trabalho serem em open office, não é? Em espaços abertos, não é? E, por exemplo, se uma pessoa está a fazer um trabalho que precisa de muita concentração e de silêncio, muitas vezes nestes espaços há mais ruído, não é? É verdade que há muitas formas de minimizar o ruído nos espaços através de, enfim, uma série de materiais, mas nunca é a mesma coisa, não é? E, portanto, há algumas organizações que pensam os espaços já desta forma, havendo espaços abertos, espaços mais flexíveis, digamos assim, não é? Onde a pessoa se pode estar naquele espaço mais aberto, a fazer uma tarefa que não exige tanta concentração ou a necessidade de estar mais em silêncio, estar naquele espaço, mas depois tem outros espaços onde pode estar mais reservada, não é? Há outro tipo de medidas como os próprios, bem, para além de todas as questões ergonómicas, pronto, não é? As cadeiras, os computadores, as mesas, nas próprias fábricas também, portanto, não estamos a falar para além de todas as questões ergonómicas, também há espaços de trabalho um bocadinho mais gerais, como trabalhar a cor dos espaços de trabalho, os materiais, o acesso à luz natural, a iluminação, não é? Portanto, todas estas questões do conforto, digamos assim, ambiental, não é? Podem dar alguma ajuda, digamos assim, não é? E servir bocadinho como amortecedores, não é? Nós temos assim mas as questões da carga Exato. do trabalho, do conteúdo do trabalho, da forma de organização do trabalho, na questão das prioridades, ter uma to-do list que nós vamos fazendo e que nunca acaba, não é? Porque a pessoa está sempre a mudar as prioridades e, portanto, nunca consegue chegar ao fim. Estas questões são muito mais importantes, não é? E nós temos assim, sempre a ideia um bocadinho do local de trabalho ser assim um sítio um bocadinho mais cinzento, um bocadinho mais monótono. Por isso que eu estava a falar, acesso à luz natural, ter outras cores, outros espaços, outros... Exatamente. E tudo isso tem influência, parecendo que não. Portanto, agora faço uma pergunta à professora Tânia. Relativamente ao futuro, portanto, nós já estamos a falar do burnout atual. E eu lembro-me aqui de algo muito curioso, que nós já fizemos um Noisy relativamente a isso. Portanto, Noisy são perguntas que nós fazemos às pessoas na rua relativamente ao metaverso. Não sei se estão a par da situação do metaverso ou não, mas a verdade é que nós vamos imaginar um mundo em que não só nós podemos meter um capacete e no outro momento no segundo estamos noutro mundo, mas também, se calhar, muito provavelmente, e aquilo que se fala, o trabalho vai ser direcionado para lá, os estudos vão ser direcionados para lá, vai ser tudo transformado para lá, para quem, obviamente, entrar. A pergunta que eu faço é relativamente a esta questão do burnout, que é, imaginemos, nós estamos aqui, eu estou em casa agora neste momento, supostamente, não é? No segundo, meto os óculos e estou numa reunião. A seguir já estou numa aula, a seguir já estou numa conferência, a seguir já estou a trabalhar. Não acham que esta questão do metaverso também pode influenciar negativamente no burnout e no stress no futuro? Eu nem precisava tanto ir ao futuro. Nós podemos pensar mesmo no passado, na pandemia, não é? E no presente, em que nós realmente estávamos em casa e acabávamos por ter, quem dava aulas e tinha reuniões, havia dias que tinha 14 horas em que estava sentado ao computador, sempre a ter várias atividades. Eu acho que há aqui duas questões importantes. Uma delas é a nossa capacidade de adaptação, ou seja, nós, o ser humano, tanto em termos psicológicos como mesmo até em termos neurológicos e tudo mais, vamos nos adaptando e, portanto, esse processo tem que ser acompanhado no sentido da pessoa se poder adaptar a esses novos desafios. E isso torna ainda mais importante esta questão do tal autocuidado. É interessante, nós estamos a fazer, da Universidade de Lusófona, em colaboração com o Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, está a fazer um trabalho no sentido de estudar as organizações e, portanto, fazemos a avaliação, como a colega estava a dizer, fazemos uma avaliação, estabelecemos a prioridade dos níveis de intervenção e, efetivamente, a questão do burnout tem surgido em todas as áreas da organização. Portanto, estudamos a área da saúde, da educação, a área social, a área do retalho e, efetivamente, esta questão do burnout e do stress está realmente a precisar de intervenção nas várias áreas, nomeadamente em grupos de risco, nomeadamente as lideranças, as pessoas têm atendimento ao público, portanto, há determinados grupos específicos.
Então, uma das ideias surgiu em criar uma ferramenta para as organizações utilizarem no sentido de detectar sinais, mesmo em termos a nível da realidade virtual e a nível do face reading, etc., no sentido de poder identificar características no trabalhador que são associadas, por exemplo, ao elevado stress e burnout. Exatamente. Okay. E, portanto, de alguma maneira, sinalizar, a dizer, olha, isto está realmente, os seus índices estão elevados, deverá ter cuidado e procurar apoio ou desenvolver atividades de promoção do bem-estar. Portanto, eu acho que nós já estamos no futuro, ou seja, já estamos a desenvolver uma série de atividades porque lembre-se que esta questão é o seguinte, existem atividades profissionais que têm stress inerente, não é? Ou seja, não há forma de não ter. Então, no fundo, o que nós temos é que promover competências e capacidade de gestão de stress junto dos profissionais e, no fundo, tem que haver aqui um equilíbrio entre a exigência e os recursos. Portanto, se existir este equilíbrio, a pessoa vai conseguir adaptar-se e conseguir gerir o stress e fazer um bom trabalho sem entrar em burnout. Ok, muito obrigado. Quero agradecer às pessoas que estiveram aqui presentes e foram muito simpáticas. Acredito que já aprendemos imenso sobre burnout e já podemos tirar aqui ilações importantes e se calhar se vocês estiverem a passar pelo mesmo, obviamente que aconselho a procurarem apoio psicológico, acompanhamento. Também retratem e falem essas situações, se for no caso laboral, à chefia, aos vossos professores, aos vossos pais, portanto, procurem esse tipo de acompanhamento e aconselhamento. Portanto, da minha parte é tudo, muito obrigado e ficamos então por aqui. Até ao próximo episódio. Obrigado.